Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Paloma, Adriana, Cris. Toda terça-feira a gente faz aqui no Instagram da Veja Rio uma série de lives conversando com pessoas do mercado, né, da cidade, de várias áreas, para falar um pouquinho como vai ser a retomada da economia na cidade em meio à pandemia do coronavírus. Né? Então sejam todos bem-vindos. Fabi, Marcos, Ellen. Hoje a gente vai conversar com o Cláudio, que já está aqui com a gente. Vou chamando ele, que demora um pouquinho para entrar. Enquanto isso, eu vou apresentando. Fabi, seja bem-vinda. Cláudio, Ana, Elizabeth, desce. Todos. André Marini, nosso idealizador, está aqui com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde nada, boa noite já, né? É isso aí. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bom, Cláudio? Seja bem-vindo nesse nosso espaço de Obrigado. bate-papo. Obrigado. Para quem está aqui com a gente, o Cláudio, ele é presidente da Brasil Brokers, que é um grupo com mais de 20 imobiliárias. Me corrija se eu estiver falando algo errado, certo? Em 10 estados. É isso aí. E presidente também da ADEME, que é a Associação de Dirigentes de Empresas no Mercado Imobiliário. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, tá. E vice-presidente do Sinduscon do Rio de Janeiro, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Ou seja, pode falar por todo mundo, né? É isso aí. Pode dizer para a gente se está na hora de investir nisso, se não está e tudo mais, certo? Espero poder ajudar, Fernanda. Espero. Tá. Cláudio, eu queria começar te perguntando sobre o impacto, né, da pandemia. A gente conversou aqui já com várias pessoas e todo mundo deu esse leve panorama para a gente, né? Pelo que eu estava dando uma olhada, o mercado imobiliário ele vinha numa ascendente, né? Não era uma ascendente tão alta, mas ele vinha, né, de uma forma crescendo. A gente teve um pico ali entre 2011 e 2013, né? E pelo que eu entendi, em 2017 a gente chegou no fundo do poço e estava voltando, né? Como é que a pandemia, né, atingiu esse mercado? Bom, Fernanda, como você bem falou, o mercado imobiliário ele veio de uma crise bastante severa, né? Nós tivemos o auge do mercado imobiliário aqui no Rio de Janeiro, foram os anos aí de 2010, 2011, 2012, 2013. Que foi aquele pré-Olimpíada, né? Que a cidade estava, os imóveis indo, né, a milhões, né? Na verdade, a gente tinha um conjunto de fatores que eram bastante propensos ao crescimento do mercado. A gente tinha uma economia estável, a gente tinha uma situação de emprego e renda bastante favorável, né? O mercado imobiliário é muito atrelado ao crédito. A gente tinha, assim, um momento da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, bastante único, né? Com muitos investimentos em infraestrutura. A infraestrutura ela é importante para a valorização do mercado imobiliário, Sim. Investimentos em segurança pública. Então, a gente tinha, assim, um momento de mercado imobiliário pujante nessa época. Quando chegou, então, no segundo semestre de 2016, a gente começou, então, a sofrer mais a crise. E uma coisa interessante é que o Rio de Janeiro sofreu essa crise depois de outras praças. Por exemplo, São Paulo, que é o maior mercado imobiliário do Brasil, sofreu a crise do mercado imobiliário já em 2016. A gente começou a sofrer no segundo semestre de 2016 e teve o pior ano do mercado imobiliário do Rio de Janeiro em 2017. O que aconteceu? Nós, então, a partir de 2017, 2018, nós tivemos aí um mercado muito atarracado, né? Só para você ter uma ideia de números. Mercado imobiliário nos anos aí de 2010, 2011, 2012, nós tínhamos um volume de 10 bilhões de VGV vendido e lançado. O que é o VGV? É o volume geral de vendas. Isso despencou em 2017, que foi o nosso pior ano, para quase 2 bi, um pouco menos de 2 bi. Então, a gente caiu de 10 para 2 em questão de um ano e meio. Então, realmente, foi uma queda muito grande. 2018, a gente já teve um ano melhor do que 2017, mas ainda em patamares muito inferiores aos melhores momentos que a gente viveu aí do mercado imobiliário. Aí, a partir de 2019, ano passado, a gente começou a ver, sim, uma recuperação no mercado e a gente tinha uma expectativa muito grande para 2020. Só para você também entender em números,
nós tivemos, nesse primeiro trimestre de 2020 no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, o melhor trimestre dos últimos 5 anos. Né? Então, nós realmente entramos o ano de 2020 muito acelerados no mercado imobiliário, a expectativa era muito grande, a gente veio de uma recuperação em 2019 e, infelizmente, aconteceu a pandemia. E, Cláudio, sabe uma coisa que eu notei, né, e que para mim ficou muito claro de que realmente estava, né, tava voltando, é que a gente voltou a receber aqueles papeizinhos de imóvel, lembra? Que era uma coisa super comum na cidade numa época, né? Você parava num sinal, viam 10 pessoas te dar papelzinho, né? E foi uma coisa que sumiu, desapareceu, né? E eu comecei a ver que no início desse ano isso estava voltando. Eu lembro de ver alguns, né, tapumes, né, em prédios na Zona Sul também, que é um lugar muito difícil, porque é um lugar que não tem muito, né, terreno vazio. Então a gente vinha realmente, né, numa ascendente aí, né? Certamente, é o que eu estou te falando, o nosso primeiro trimestre de 2020 foi o melhor trimestre dos últimos 5 anos. Se você olhar para o número do crédito imobiliário, que também vamos dizer assim, é um termômetro do que acontece no mercado, a gente teve um primeiro trimestre de 2020 35% melhor em crédito imobiliário do que o comparativo com 2019. Então, assim, tudo conspirava a favor a ter efetivamente um ano de recuperação no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Agora, interessante saber também, Fernando, acho que é importante para as pessoas que estão assistindo, a gente às vezes é perguntado, né, como que você diz que o ano de 2019 teve uma recuperação no mercado imobiliário no Rio de Janeiro, se efetivamente a gente ainda tinha um problema econômico na cidade e no estado do Rio de Janeiro. O mercado imobiliário ele pode ser dividido em 3 grandes grupos, né? O grupo do Minha Casa Minha Vida, que são os imóveis até 240 mil. O sistema financeiro habitacional, que é o SFH, são os imóveis acima de 240 mil, abaixo de 1,5 milhão. E o SFI, que é o sistema financeiro imobiliário, que são os imóveis acima de 1,5 milhão. O que aconteceu? O Minha Casa Minha Vida ele passou ao largo da crise, né? É um programa habitacional que ele tem se mostrado muito resiliente à crise, até porque o déficit habitacional no Brasil inteiro é enorme, então as pessoas continuaram comprando nesse segmento de mercado. O segmento do meio, que é o SFH, ele depende muito do emprego e renda, então esse segmento não voltou em 2019. Ou seja, foi o mais afetado esse do meio. Exatamente, porque esse depende efetivamente do emprego e da renda. O que voltou no mercado imobiliário de luxo? Não vamos dizer que é luxo, porque são os imóveis acima de 1,5 milhão, mas é aquele imóvel da pessoa que tinha o recurso ou parte do recurso e efetivamente tomou a decisão de adquirir o imóvel quando viu uma situação melhor economicamente falando. Então foi esse o mercado que voltou. Esse também foi o mercado que aqueceu o primeiro trimestre de 2020. Então, uma coisa interessante é que, historicamente, quando a gente olha para o mercado lá atrás, no passado, naqueles momentos mais aquecidos, quais eram os bairros que mais recebiam lançamentos no mercado imobiliário? Era Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá e Campo Grande. Quais foram os bairros que mais tiveram lançamentos nesse primeiro trimestre de 2020? Laranjeiras, Botafogo, Ipanema, Flamengo, ou seja, bairros que historicamente ficavam atrás desses bairros da Zona Oeste, passaram então a serem mais cobiçados, exatamente porque são os bairros que têm esse ticket mais alto. Agora, o que explica, Cláudia, esses bairros terem voltado a ter lançamentos? Porque foi como você falou, não era uma coisa comum, né? Até porque não tinha terreno, é difícil, né, encontrar lançamento nessa área. Ótima pergunta. Acho que a gente teve 2 movimentos que foram importantes, né? Primeiro, em 2019, nós tivemos uma mudança no Código de Obras da cidade do Rio de Janeiro. Esse novo Código de Obras ele permitiu a aprovação e a execução de projetos que antes eram impossíveis de se fazer na cidade do Rio de Janeiro, imóveis compactos, imóveis sem vagas, imóveis em localizações próximas a estações de metrô, estações de trem, estações de BRT, que tinham a possibilidade de se fazer empreendimentos e viabilizar projetos em terrenos que antes dessa lei não era possível de fazer. Entendi. E aí esses bairros entram na rota de novo? Eles entram na rota de novo e acho que a gente sabe, né, que efetivamente o mercado imobiliário da Zona Sul do Rio de Janeiro
ele sempre foi muito cobiçado, né? Ele sempre foi muito procurado, né? Ele tem uma demanda muito grande. Na hora que você cria condições para esse mercado se desenvolver, rapidamente você acaba gerando vendas. Então, é um pouco disso que aconteceu. Tá. E aí, com a pandemia, qual foi o efeito no mercado? Fernando, Parou assim, tudo. imediatamente com os decretos de quarentena, né? Fechamento dos estandes de venda, fechamento das imobiliárias, nós tivemos uma queda vertiginosa nas vendas, tá? Então, a gente separa o mercado imobiliário em mercado primário, que são as vendas de imóveis de incorporadores, e a venda do mercado secundário, que são os avulsos, aqueles imóveis usados, né? Os imóveis de pessoa física para pessoa física. No mercado primário, que são os imóveis de incorporadores, a queda inicial, logo na primeira semana pós-quarentena, foi na ordem de 70%. 70% de queda de volume de vendas logo na primeira semana da pandemia. Quando a gente olha para o mercado secundário, que são os imóveis avulsos, essa queda foi um pouco menor, mas também foi grande, na ordem de 60%. Quando a gente olha para o mercado de locação, essa queda também logo após o início da quarentena foi na ordem aí de 20%. Então a gente vê uma diferença grande de comportamento entre esses mercados. Quando a gente compara mercado imobiliário do médio alto padrão para o Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida, no primeiro momento da pandemia, ele caiu 40%. É muito, mas quando a gente compara com os 70% do médio alto, teve uma queda menor. Então, esses foram os números do início da pandemia. Olhando para hoje, 100 dias depois, né, dos decretos de quarentena, a gente percebe que o mercado imobiliário ele vem melhorando semana a semana, né, o comportamento do mercado, o comportamento do consumidor vem melhorando semana a semana. O mês de maio foi melhor do que abril, o mês de junho foi melhor do que maio, porém, quando a gente compara com os patamares que a gente praticava de venda em 2019, a gente ainda está bem abaixo do ano passado. Então, essa é a realidade do mercado hoje. Cláudia, a gente viu a tecnologia entrando muito forte em diversas áreas, né? A gente esteve aqui com o CEO da Oi e ele comentou com a gente que a pandemia fez o que nenhum outro gestor de empresa de telecomunicação conseguiu fazer, né, de avanço. Vocês conseguiram também, dentro do mercado imobiliário, usar um pouco da tecnologia que tem disponível hoje para dar um dinamismo maior nesse momento de crise? Certamente a gente conseguiu executar algumas ações no mercado imobiliário que antes elas eram praticamente impensáveis, né? Inimagináveis. Nós tivemos 2 lançamentos na cidade do Rio de Janeiro totalmente digitais, né? Ou seja, um lançamento do mercado imobiliário sem estande de vendas, sem decorado, sem visita de cliente e corretor ao estande de venda. Algo que no passado, se alguém falasse, você ia falar, cara, você é maluco, você não vai fazer o lançamento de empreendimento sem um estande de vendas. E a gente teve, então, 2 lançamentos na Zona Sul, que tiveram um excelente resultado de vendas, mostrando a capacidade e a resiliência do mercado. E a gente também teve no mercado secundário, aí a Brasil Brokers também teve algumas iniciativas nesse sentido, de criar ferramentas para possibilitar a venda do imóvel usado. Porque vamos lembrar também, Fernando, que o que aconteceu? Logo que começou os decretos de quarentena e começou toda a pandemia, os condomínios passaram a proibir a entrada de pessoas estranhas para fazer qualquer tipo de serviço, inclusive para visitar imóveis, inclusive interessado em comprar imóvel ou o corretor que estivesse apresentando o imóvel para ser vendido. O que aconteceu? Nós desenvolvemos um tutorial para que o proprietário do imóvel, no momento que ele estivesse em casa e agendasse uma visita com o interessado em comprar imóvel, ele, com o seu celular, ele fazia a visita virtual do imóvel em tempo real e a pessoa interessada em comprar imóvel através de uma plataforma como essa que a gente está aqui ou outras que estão disponíveis, ele fazia a visita em tempo real com o proprietário fazendo o filme na hora para ele. E aí ele falava, volta de novo ali na cozinha, pega aquele detalhe, vai lá na varanda, me mostra a vista. E com isso a gente conseguiu, vamos dizer assim, possibilitar a permanência da jornada de compra dos clientes, mesmo com a dificuldade de entrar em alguns condomínios. Não, porque realmente é uma quebra de paradigma muito grande, né? A gente estava acostumado, né, para ver um imóvel, você quer ver tudo. Você vê pelo celular como é diferente, né?
É muito curioso. Você acredita que isso fique como um legado aí desse momento também? Eu acho o seguinte, Fernanda, certamente a gente vai ter uma mudança de comportamento do consumidor no mercado imobiliário, como a gente já tem em diversos outros mercados. Mas a gente tem que lembrar que o mercado imobiliário ele trata da aquisição do bem de maior valor agregado da vida Sim. do indivíduo. É diferente de comprar um produto que, porventura, você compra na internet, chega na tua casa, não está legal, aí você tenta trocar, ou dá para um parente, ou não usa, né? Ou toma alguma atitude assim. O imóvel é bem diferente. Então, assim, a gente acredita, sim, que essas ferramentas elas vieram para ficar, ela vai mudar a jornada de compra do imóvel, certamente, mas a intervenção de uma pessoa, né? A relação pessoal, ela vai continuar sendo muito importante nessa jornada do mercado imobiliário. Agora, certamente, a jornada ela vai mudar e já está mudando, fazendo com que essa interação pessoal aconteça no momento mais lá na frente, quando o cliente já estiver mais aquecido para a compra. Cláudio, uma outra coisa que a gente vem observando é que os home office eles estão se tornando o novo normal, né? Literalmente. Né? Essa expressão virou clichê, mas várias empresas, né, já botaram os funcionários em home office até o final do ano, outras estão querendo botar parte da equipe em definitivo. Eu queria saber de você um pouquinho como é que ficam os prédios comerciais e principalmente a área do centro da cidade, né? Que é uma área que essencialmente é formada por prédios comerciais, né? O que a gente deve ver num futuro próximo aí acontecendo ali naquela região? Bom, essa pergunta é uma pergunta interessante, Fernanda, porque a gente acredita, obviamente, que o home office ele vai mudar a relação de trabalho, né, entre as empresas e os seus funcionários. Agora, qual é o tamanho do alcance dessa mudança? É muito cedo para a gente prever, né? A gente está falando de 100 dias de home office para o mercado imobiliário que tem uma jornada média de 5 anos, quando você fala em comprar um terreno, fazer um projeto, aprovar, lançar, construir e entregar. Então, essa mudança, ela certamente vai acontecer, mas a gente não tem ainda o tamanho, a magnitude dessa mudança, né? Hoje, alguns falam de 30%, 25%, 35% das empresas vão adotar o home office de uma forma mais relevante. Isso, de alguma forma, vai impactar, sim, o mercado de salas corporativas, de imóveis comerciais, porque, obviamente, isso aumenta a vacância, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que já vinha com uma vacância muito alta. E principalmente no centro também, né? Que a vacância ainda é maior ainda do que em outras regiões, não é? Exatamente. E aí, a explicação do centro, eu acho que, assim, o centro da cidade, ele tem uma característica especificamente própria que tem um grande benefício para o mercado imobiliário. Né? Se você olhar hoje o centro do Rio, você está próximo de um aeroporto doméstico, você está próximo da Ponte Rio-Niterói, você está próximo da saída da linha vermelha, está próximo da Avenida Brasil, você tem BRT, você tem VLT, você tem metrô, você tem barca, você tem ônibus intermunicipal e interestadual. Então, assim, uma logística... Você tem uma série de museus agora ali do lado também, né? Que são atrações culturais bacanérrimas. Não tenha dúvida, mas eu digo o seguinte, o mercado imobiliário, ele tem uma valorização muito grande pela mobilidade urbana, pela localização, pela infraestrutura. É só você pensar o seguinte, cara, você morar num lugar que, de repente, é ruim de chegar, é ruim de sair, que a infraestrutura é ruim de água, esgoto, luz, internet e tudo mais, obviamente ele tem um valor menor do que um lugar que tenha todas essas condições de moradia. E o centro da cidade é uma região consolidada, né? É uma região que tem toda a infraestrutura já preparada, seja de transporte, seja de saneamento, seja de qualquer outro serviço. Então, ele é naturalmente um lugar de valorização. Mas o que acontece? A gente, hoje, tem uma limitação para transformar esses imóveis hoje comerciais e residenciais. E aí tem um papel muito importante do Legislativo. Existem hoje 2 projetos de lei na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, PLC 141 e PLC 136, que podem, sim, ao serem votados e aprovados, transformar completamente essa dinâmica da cidade, possibilitando
a transformação de uso desses imóveis comerciais em residenciais, né? O que a gente acredita que é, vamos dizer assim, a grande revitalização do centro, né? Eu acho que o centro ele tem, sim, um potencial enorme para residencial. Não estou dizendo que vão acabar os comerciais no centro, mas o modelo de uma cidade hoje moderna, quando a gente vai olhar no mundo inteiro, acabou esse modelo de aqui é só comércio, aqui é só moradia, aqui é só shopping, aqui é só hotel. As pessoas hoje querem estar integrada à cidade e os serviços que ela oferece. Então, o que a gente acredita é que a cidade precisa, sim, ter vários polos. Vão ter polos que vão ter mais um determinado tipo de comércio do que outros, mais um determinado tipo de serviço do que outros, porém, você vai ter vários polos com moradia, com comércio, com serviço, com educação, com saúde, e aí com isso você tem uma mudança na dinâmica da cidade, que é o que a gente acredita que muito provavelmente vai acontecer com o Sendo Rio, obviamente se a gente conseguir a aprovação desses 2 projetos de lei. Tá. Agora, a gente está falando de transformar prédios comerciais em prédios residenciais. Imagino que a técnica empregada aí seja a técnica do retrofit, né? Imagino que a gente não vai, né? Até porque é uma área muito histórica ali no centro, certo? Boa parte será através de retrofit, mas hoje, mesmo você tendo a possibilidade de fazer um retrofit, uma coisa é o retrofit, outra coisa é a mudança de uso, né? O retrofit você pode pegar um prédio comercial, você fazer um retrofit desse prédio comercial, mantê-lo comercial, como vários prédios que a gente tem hoje, que se modernizaram no centro do Rio de Janeiro. Eram prédios antigos que hoje você olha de fora, eles permanecem com a mesma fachada do passado, mas internamente eles se modernizaram. O que a gente está falando é, além disso, possibilitar que neste retrofit você mude o uso daquele prédio. Ele era um prédio comercial, se tornar um residencial. Ou ele era um residencial, se tornar um comercial. Tanto faz, para um lado ou para o outro. Mas o que a gente acredita é que essa flexibilização da legislação ela é importante porque a cidade é um organismo vivo, né? Então, se a gente olhar a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro como ela era 40 anos atrás, quando a gente tinha o antigo Código de Obras, a gente olha para hoje, é uma outra cidade. Tudo mudou, né? E com essa pandemia, a gente está vendo que essas mudanças vão ser ainda mais aceleradas. Então, se a gente não tiver legislações flexíveis e adequadas à nova necessidade, as famílias encolheram. A necessidade de carro mudou. A necessidade dos espaços mudou por completo. E isso tudo precisa ser acompanhado pela legislação. Senão você acaba fazendo empreendimentos em desacordo com a necessidade do que a nova economia pede. Cláudio, você citou agora, né, as mudanças na cidade. Eu lembrei da casa que acabaram de demolir ali na orla do Leblon, né, que era o último sobrado do Leblon, e que vai ser erguido um prédio novo ali. E a gente estava conversando um pouquinho lá na redação, com o pessoal da redação, sobre isso, né? Como a orla tá mudando, né? E muito em função de retrofit. É uma tendência para a gente, né, principalmente na Zona Sul, que é um bairro onde tem prédios mais antigos, a gente vai ver cada vez mais isso acontecendo por aqui? Certamente. Se você hoje pegar e circular só pelo bairro de Ipanema e Leblon, né, que são os bairros mais valorizados que a gente tem na Zona Sul, você vai ver já uma grande quantidade de empreendimentos que foram retrofitados para residencial. Eram residenciais antigos, que foram adquiridos por incorporadores, retrofitados e agora se tornaram residenciais mais modernos. Alguns já estão prontos, outros estão em processo de revitalização, né, de modernização, mas isso é, sim, uma das grandes opções para a cidade como o Rio de Janeiro, que tem prédios que são muito bem localizados, mas que precisam ser modernizados, né? Então, assim, de novo, a gente está vivendo agora esse momento de pandemia, onde as pessoas ficam mais em casa. É difícil hoje a pessoa pensar que ele vai estar num prédio que não tem, de repente, uma rede de internet adequada à necessidade dele, uma rede de streaming para ele poder assistir os programas dele de uma forma adequada, né? Uma rede de telefonia. Então, isso tudo faz parte da modernização, né? O retrofit ele vem não só para você adequar os espaços a uma nova realidade, mas você também criar infraestrutura dessas redes aí de comunicação, principalmente, adequadas à modernidade.
E tem muito a ver também com a coisa da sustentabilidade, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre o Empire State e o retrofit que fizeram nele, e na verdade foi uma solução que fez com que eles gastassem não sei quantos bilhões ou milhões de conta de luz, né? Porque eles tornaram a energia toda sustentável dentro do prédio. Então também entra por esse viés, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, mas por isso que eu estou dizendo, a modernização, ela parte do pressuposto de você atualizar tudo que você tem de melhor. Então, por exemplo, você tem hoje máquinas de elevador que são muito mais econômicas, muito mais sustentáveis do que você tinha no passado, né? Você tem equipamentos hoje, de repente, um prédio antigo com um sistema de refrigeração central ou com um sistema de calefação, boiler de água quente e tal. Tudo isso, numa época, aquilo ali era o que você tinha de mais moderno, e hoje em dia você tem possibilidade de estar gastando menos água, menos gás, menos eletricidade, e fazendo, então, com que o planeta agradeça essa mudança, esse retrofit de todos esses empreendimentos, certamente. E também agrega valor, né, ao imóvel e à região, provavelmente, não? Certamente. Para o mercado do bairro deve ser bom. Certamente. É só você pensar o seguinte, Fernanda. Hoje, quando você mora numa casa, num apartamento, num prédio, e você tem do seu lado um prédio antigo caindo aos pedaços, que a fachada não está legal e tudo mais, certamente isso deprecia a região onde esse imóvel está localizado. Então, na hora que você faz um retrofit, você gera vida, você gera valorização, é ganho para todo mundo, inclusive para a cidade, em termos de beleza estética, né? Porque quando você passeia pela cidade, né, a gente sabe aí de cidades, infelizmente, em outros lugares, né, até na América do Sul, que acabam tendo um problema econômico, os prédios, né, acabam não tendo a manutenção adequada. Você passeia pela cidade e você vê os prédios em estado de deteriorização. Isso, logicamente, deprecia a cidade e piora o próprio ativo que você tem, né? O teu imóvel, ele acaba sendo prejudicado. É igual se você tiver um imóvel do lado de um terreno baldio, é igual se você tiver um imóvel do lado de um prédio que está vazio, abandonado, né? É igual se você tiver do lado de um esqueleto de uma obra que começou e não terminou. Tudo isso deprecia o teu imóvel porque, infelizmente, a vizinhança é parte integrante da valorização de um imóvel. Cláudia, outra coisa que me pintou como dúvida dessa coisa de pós-pandemia, né, com as empresas adotando mais o home office, você acredita que vai existir um fluxo, né, para procura por casas, tanto no Rio quanto em cidades próximas? Você acha que vai ter esse êxodo, esse movimento? Ou já está tendo, na verdade, não sei, né? O que a gente está vendo acontecer nesses 100 dias de pandemia é, sim, uma procura grande por locação de casas fora da cidade do Rio de Janeiro, né? Ou seja, as pessoas que têm condição financeira estão tomando a decisão de passar parte dessa quarentena em lugares mais agradáveis, né? A gente sabe que você ficar 100 dias dentro do apartamento, principalmente se a pessoa tiver criança pequena, acaba sendo difícil. Se ele tem condição financeira, essa tem sido uma opção. Então, o que a gente tem visto no mercado é um movimento de locação por temporada para esses imóveis na Serra e na região litorânea, crescendo como nunca aconteceu. Agora, de novo, se isso vai ser uma mudança de comportamento do consumidor do mercado imobiliário, ainda é cedo para a gente colocar. Sim. O que a gente avalia, sim, é se houver uma adesão muito grande das empresas no home office, fazendo com que as pessoas não precisem mais estar morando em localizações hoje que são importantes em termos viários, né? Ou seja, o cara hoje mora próximo ao metrô porque ele trabalha no centro e ele precisa ter uma facilidade de locomoção. Mas se ele for trabalhado para o resto da vida como home office, de repente ele pode sim morar numa casa em bairros mais afastados do centro da cidade, pode sim, de repente, morar em cidades próximas ao Rio de Janeiro, onde ele tenha, de repente, uma qualidade de vida melhor. Mas o que eu digo é o seguinte, quem vai determinar essa mudança de comportamento no residencial é a relação do imóvel comercial, né? Ou seja, como que as empresas vão adotar o home office quando a gente terminar, né? Ou seja, quando tiver a vacina, quando teoricamente tudo puder voltar ao normal, quem efetivamente vai voltar à situação de antes da pandemia e quem vai permanecer. Se houver essa adesão, a gente acredita que sim, pode ter uma valorização dessas regiões mais periféricas, sejam bairros, sejam até a cidade.
Mas também é importante, Fernanda, lembrar, eu já falei isso em outras vezes, que não vamos esquecer que mesmo na hora que a pessoa vai escolher uma cidade, né, do estado do Rio de Janeiro para ele ficar e morar, não ser mais uma segunda moradia, mas sim a primeira moradia, onde ele vai trabalhar em home office, é importante que ele vai escolher sempre cidades que tenham uma infraestrutura de educação, de saúde, de segurança, de deslocamento. Né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem cidades que são muito próximas ao Rio de Janeiro, com estradas muito bem conservadas, muito boas, que você tem facilidade de ir e vir. Então, certamente, essas cidades vão acabar tendo mais procura do que cidades hoje que têm mais dificuldade, têm mais distância ou têm menos infraestrutura. Tá. Agora, Cláudio, pensando um pouquinho, né, pós-pandemia, quais são as estratégias que a gente deve observar aí dentro do setor para tentar trazer essa curva de novo para ascendente? Bom, Fernando, acho que a gente vive num país que o déficit habitacional é monstruoso. São mais de 8 milhões de moradias. Se teve uma coisa que a pandemia trouxe à tona no Brasil, é a importância que a gente precisa dar à habitação. Né? A gente teve aí, infelizmente, uma amostra do quão distante a gente está no Brasil de ter o atendimento à moradia digna. Né? Porque quando a gente fala de déficit habitacional, não é só o cara que não tem a casa, mas é aquele cara que, infelizmente, mora numa habitação de qualidade inadequada, né? Uma habitação inadequada, né? Seja sob o ponto de vista até de aeração, de iluminação natural, de ventilação e de saneamento básico. Sem esgoto, sem nada, né? Exatamente. Então, a gente vive num país que ainda tem uma distância muito grande. Então, o déficit habitacional é enorme. Tendo em vista esse déficit habitacional, a gente sabe que a demanda para o mercado imobiliário é muito grande. A gente sabe que essa oportunidade hoje que as pessoas têm é muito importante, né? Ou seja, a pessoa ela tem o sonho da casa própria, esse sonho vai permanecer. Acho que o que o mercado precisa avaliar é como a gente aproveitar toda essa mudança de comportamento e melhorar essa jornada de compra, de venda, de locação do cliente. Né? Acho que a gente tem que aproveitar essas ferramentas que a gente hoje está usando por necessidade, não por opção, e colocá-las como modelo tradicional, né? Ou seja, fazer com que essas ferramentas continuem em uso, porque acho que isso facilita muito a vida do cliente. Né? As pessoas hoje têm uma necessidade de aproveitar melhor as suas horas, né? Diminuir o deslocamento, fazer uma jornada melhor. Então, acho que isso é importante. Acho que é importante também o mercado observar como é que vai se comportar essa nova visão da moradia para as pessoas, né? Porque a gente está vendo nas pesquisas recentes de portais verticais de imóveis como as pessoas têm valorizado nesse momento determinadas coisas dentro de casa, né? Como uma varanda, como um cômodo a mais, como uma iluminação natural. Então, acho que o mercado tem que estar atento a isso para que a gente possa construir empreendimentos no futuro que atendam essa nova demanda. Acho que isso é uma obrigação, né? Porque o cliente ele não vai querer andar para trás, né? O cliente que hoje está usando a ferramenta e está adaptado à ferramenta, está feliz com o uso da ferramenta, ele não vai querer andar para trás e voltar a um modelo tradicional. Então, o que a gente diz é o seguinte, que o profissional do mercado imobiliário, ele tem que sim estar atualizado, ele tem que sim saber usar essas ferramentas, porque o cliente vai exigir isso dele. Né? Isso vai ser uma demanda do mercado. É uma mudança generalizada que a gente está passando, né? Acho que para todo mundo, né? Não tem jeito. Agora... É só a gente lembrar, Fernanda, assim, é interessante, quando a gente fala em termos práticos, vamos lembrar no passado, como é que começava a jornada do cliente que compra um imóvel no mercado imobiliário? Ele abria o jornal no final de semana, no classificado, ele encontrava o tijolinho tinha uma descrição do imóvel. Exatamente, era uma descrição. Quadríssima. Exatamente. Quadríssima, belíssimo, né? Vista maravilhosa, indevassável. Então tinham aquelas palavras que eram típicas. Sem foto, né? Você imagina, não tinha foto né, no jornal. Não tinha foto e tinha um telefone. Então, como é que começava a jornada do cliente? Ele pegava aquele telefone, ligava ou para o corretor ou para o proprietário e marcava uma visita. E aí começava a grande decepção da vida dele.
Porque ele chegava no imóvel e percebia que o imóvel não tinha nada a ver com aquilo que estava escrito no tijolinho. Fazendo uma analogia ao tempo de hoje, você entra num site de uma imobiliária, de uma incorporadora, num portal vertical, você já encontra, de cara, fotos profissionais dos imóveis, tour virtual, tour 3D, ou seja, você consegue filtrar muito melhor aquilo que você vai visitar. Então, olha como já mudou completamente a jornada do cliente com coisas muito simples. Então, hoje, a gente tem cada vez mais ferramentas para que essa jornada seja uma jornada legal. Para que a Fernanda não tenha que marcar para ver 20 imóveis, porque ela não tem a menor noção de como são esses imóveis. Ela vai poder, de repente, olhar pela internet os 20, porque ela não, né, vai olhar no horário dela de folga, ou à noite, quando ela chega em casa, ou de manhã, quando ela está tomando café, ela vai olhar os 20, vai escolher 2 ou 3, que ela já efetivamente fez um filtro anteriormente, e essa jornada dela vai ser muito mais assertiva. O corretor também vai ser muito mais assertivo, e o vendedor também. Porque vamos lembrar que lá atrás, a frustração era para todo mundo. Era dos dois, exatamente, né? Para os três. Para o cliente que ligava, para o dono do imóvel, verdade, para marcar, para o corretor que perdia tempo dele apresentando um imóvel que não tinha nada a ver com aquilo que o cliente comprador tinha expectativa, e o vendedor que perdia o tempo dele esperando o comprador para visitar o imóvel, e o cara chegava lá e falava assim, cara, não tem nada a ver com o que eu queria para minha casa. Então, todos os três perderam tempo. Então, essas ferramentas, elas vêm para melhorar a vida de todos que fazem parte dessa jornada. Seja comprador, e, Cláudio, não vendedor, tem tanto tempo, né? A gente está falando o quê? Não tem tanto tempo, né? A gente está falando o quê? 10 anos? 15 anos? Não tem nem isso. Não tem nem isso, Fernanda. E, de novo, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, não teve nenhuma ferramenta de tecnologia para o mercado imobiliário que foi inventada durante a pandemia. Nada foi inventado. Tudo já existia. O que acontecia é que a adesão era pequena, né? O modelo tradicional imperava, né? Até porque as pessoas acabam, né? É normal do ser humano, né? É natural que o ser humano faça sempre da mesma forma, né? A mudança é sempre algo um pouco mais difícil para as pessoas executarem. Então, assim, a gente não tem nenhuma ferramenta que não existia. O que a gente tem hoje é uma adesão às ferramentas que já existiam de uma forma que hoje virou uma obrigação, né? Se ele não aderir a essa ferramenta, ele não vai conseguir trabalhar no mercado imobiliário. Agora, Cláudio, você falou um pouquinho antes, né, da coisa das pessoas estarem procurando mais apartamento com varanda. E tá cedo ainda, como você já falou, mas dá para prever assim as tendências do ponto de vista, né, da arquitetura dos lugares, de qual vai ser daqui para frente? Como é que vai ser a busca de apartamento? Os novos imóveis, quais vão ser os novos imóveis? Por que eles vão surgir como estrutura? Eu lembro da fase da varanda gourmet, né? Que todo prédio novo que subia na Barra ou no Recreio vinha com varanda gourmet. Foi uma febre, né? Não sei se agora você citou já a varanda, mas não sei se já dá para olhar um pouquinho para frente e dizer o que vem por aí nesse sentido. Não, eu acho que certamente todo esse modelo de home office, como ele é uma mudança de comportamento que já existia lá fora também, Fernanda. Não vamos pensar que home office é uma invenção que aconteceu na pandemia. Né? Foi como você falou das ferramentas tecnológicas, né? Já existia e as pessoas tiveram que se adaptar, né? Na marra, e viram que deram certo, né? E você tem países cujas empresas já faziam o modelo de home office há muitos anos, independente da pandemia. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é que essa demanda ela vai ser, sim, necessária, vai haver uma mudança de comportamento desse consumidor. Então, vamos lembrar que no passado, você usou bem o exemplo aí da varanda gourmet, a gente chegou no passado no mercado imobiliário a quase que competir os empreendimentos, quem tinha mais área de lazer, né? Então, a gente lançava o produto com 30 itens de lazer, com 35 itens de lazer. Verdade. Quando a gente vai olhar e fala assim, cara, desses itens de lazer, o que efetivamente ficou? Né? O que foi utilizado e o que foi efetivamente agregado valor. Eu lembro que tinha uma cozinha sempre gourmet nesses prédios novos, né? No térreo, né? Para usar também. Exatamente. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é uma tendência, é que exista, assim, no prédio, áreas que possibilitem a pessoa
a de repente fazer uma reunião de trabalho, a de repente fazer, sim, daquele espaço o home office, porque mesmo que você crie condição no apartamento, dependendo da estrutura familiar que a pessoa tiver, não necessariamente ela vai conseguir ficar em casa para fazer o home office, né? Então, acho que isso, sim, vai ser Como uma se tendência. fosse um coworking dentro do próprio prédio. Exatamente, exatamente isso. Eu acho que isso, na minha visão, é uma tendência que deve, sim, surgir. Eu acho que isso deve, sim, ser um atrativo para as pessoas na hora que elas forem procurar um imóvel, até porque, se essa tendência efetivamente se materializar, você vai ter pessoas que vão ser contratadas já no modelo de home office, né? Então, o cara, ao ser contratado, se ele não tiver infraestrutura para fazer o home office, ele não vai ser contratado, né? É um pouco daquele exemplo que a gente já via no passado, que o cara falava assim, eu vou botar um anúncio para contratar uma pessoa e fala assim, é necessário que o cara tenha carro próprio, né? Para exercer aquela função era importante o cara ter o carro próprio. Se o cara não tivesse o carro próprio, ele não tinha como concorrer àquela vaga. Então, dado que o home office pode vir, sim, a ser uma tendência em boa parte dessas empresas, a gente necessariamente vai acabar tendo, dentro dessa estrutura dos prédios, né, desses novos empreendimentos, de repente, sim, um modelo de coworking ou algo do gênero que possibilite a pessoa usar dentro do próprio edifício essa estrutura para trabalhar. Tá. Agora, Cláudia, é uma pergunta que todo mundo deve te fazer, né? Que é uma boa hora para investir em imóveis? Você é suspeito para falar. Eu quero que você me diga do ponto de vista assim, de preço, por exemplo, né? Eu lembro que durante muito tempo a gente assistiu uma alta dos valores dos imóveis. Depois eles deram uma baixada, mas não deram uma baixada do mesmo jeito que lá em 2010, né? Que quando começou a subir, né? Hoje os preços estão como, né? Como é que dá um panorama para a gente um pouquinho dessa coisa de valor de mercado e como deve ficar isso? Tá, eu prefiro te responder essa pergunta, Fernanda, te dizendo o seguinte. Hoje, a gente está vivendo um momento de crédito imobiliário que alavanca para a compra do imóvel num patamar que a gente nunca viu, né? Ou seja, a gente tem hoje a disputa dos bancos por taxas cada vez menores de crédito imobiliário. A gente viu recentemente a Caixa Econômica Federal tomando atitudes de melhorar as taxas de financiamento. Depois o Santander veio também com a mesma política de redução de taxa. Agora o Bradesco veio com essa mesma política de redução de taxa. Então, eu quero te dizer o seguinte. Hoje, a pessoa que tem o interesse, né, está decidida a fazer a compra do seu imóvel, é óbvio que sempre tem uma oportunidade de negociação, né? Em momentos como esse, você vai encontrar, sim, pessoas que, de repente, estão mais apertadas, fazem particularmente, precisam necessariamente vender o imóvel e, com isso, você vai conseguir descontos melhores. Mas, só para você ter uma ideia, se você diminuir 1% na taxa de financiamento do imóvel, isso pode cair ao longo do financiamento quase 15% no valor financiado, porque o imóvel ele tem um financiamento de muito tempo, 25, 30, 35 anos. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, hoje a gente tem taxas de financiamento imobiliário muito baixas. Se você espera um pouco na expectativa de que o imóvel vai baixar muito de preço, porém, aumenta o desemprego, aumenta o problema econômico, a gente começa a ter que voltar com a taxa de juros e isso refletir no financiamento imobiliário, se aumentar em 1% a taxa imobiliária, o desconto que você teve esperando para comprar um imóvel pode não compensar. Então, o que eu quero dizer com isso, em resumo, hoje, a minha opção, né, a minha indicação é que você busque uma melhor negociação sempre, né, faça sempre uma boa negociação, mas se você estiver pensando em comprar um imóvel, hoje você tem taxas atrativas de crédito imobiliário que são taxas muito convidativas. Eu estou vendo aqui gente perguntando sobre taxas. Né? A gente, no passado, essas taxas estavam em torno de 9%, 9,5%. Hoje, você tem bancos fazendo a taxa de 6,5%, taxa de 7% ao ano. Então, quando você faz essa taxa mensal, é menos do que você tem de rendimento da caderneta de poupança. Então, assim, é óbvio que quando a gente compara com patamares dos Estados Unidos e Europa, que você tem taxas de 1% ao ano, a gente ainda está distante, né? A gente ainda tem um espaço grande para melhorar essas taxas. Mas nosso comparativo
eram taxas de 9, 9,5%, 10%, 8,5%, e hoje a gente está praticando 7,5%, 7% até 6,5%. Então, quando eu falo que cada 1% desse de taxa que reduz, você está diminuindo em média 15% a 20% do valor financiado, é um valor bastante relevante de desconto que você está tendo pegando uma taxa agora e não efetivamente pegando uma taxa lá na frente. Então, acho que hoje a visão que eu tenho é que o mercado ele tem uma ótima oportunidade para compra pelas taxas de financiamento. O preço, é óbvio, Fernanda, que o preço ele é diretamente proporcional ao tamanho da crise que a gente venha Que a gente vai enfrentar. Exatamente. Sim. A gente sabe que mesmo com essa retomada, tem setores ainda que vão sofrer muito mais tempo. A gente não sabe quanto tempo, né? Acho que tudo vai depender de quando se tiver a vacina, quando as pessoas puderem ser imunizadas. Então, se você perguntar, pode ser que diminua o preço? Pode ser, claro que pode ser, não tenho dúvida que pode ser. Mas, se o preço não diminuir na proporção que aumentar essa taxa de financiamento imobiliário, pode não ter valido a pena esperar. É isso. Sim. Agora, Cláudio, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Na verdade, ele está comentando, né, que mudará as convenções de condomínio para permitir que pessoas trabalhem em casa, do tipo um psicólogo que atende presencialmente. Isso precisa ser mudado na convenção de condomínio, né? Isso é uma questão interna dos condomínios. Ou isso depende do legislativo também? Não, vamos lá. Se a gente estiver falando que a pessoa vai estar atendendo presencialmente pacientes, obviamente, aquele é um empreendimento residencial, né? E como empreendimento residencial, ele não tem autorização para fazer atividade comercial, né? Se ele estiver atendendo em casa de forma remota, não tem problema nenhum. A casa é dele. Agora, se ele estiver recebendo... Sim. Não, eu acho que ele está falando presencialmente, né? Porque é uma coisa que a gente pode ver acontecer mais daqui para frente também, né? Então, se ele estiver atendendo presencialmente, dependendo da atividade, pode ser que o condomínio não permita e ele precise aprovar em assembleia, ou pode ser que a legislação não permita. Aí depende muito da atividade, né? Porque você tem atividades que precisam de alvarás específicos, que precisam, inclusive, às vezes, de fiscalização de vigilância sanitária e outras coisas. Mas obviamente, o que a gente defende hoje no mercado imobiliário, Fernando, eu acho que isso ajuda, inclusive, a responder esse tipo de colocação, é que os empreendimentos eles sejam cada vez mais mistos, né? Que você tenha a possibilidade do mesmo empreendimento ter o comercial, ter o residencial, ter o serviço, para que você possa cada vez mais permitir às pessoas de terem uma qualidade de vida melhor, né? De diminuir o deslocamento. Olha como a nossa cidade melhorou com menos deslocamento. Olha como as praias estão mais limpas, como o céu está mais azul, como as pessoas estão aproveitando mais o dia. Então, tem várias questões aí que são importantes e que impactam o mercado imobiliário, né? Então, você viu o seguinte, a hora das pessoas, ela ficou melhor porque você tira o deslocamento do seu dia, então você aproveita ou com a sua família, ou fazendo uma atividade física, ou até trabalhando mais, né? Você diminui o teu estresse no deslocamento, você melhorou a qualidade do ar que a gente respira, porque você tem menos deslocamento, você melhorou a qualidade das praias, né? Porque você tem menos deslocamento também de barcos e tal, não sei o quê. Então, assim, tem um pensamento geral que a gente precisa colocar em prática agora e refletir que a gente pode sim manter, mesmo sem a quarentena, uma cidade com menos deslocamentos, né? Com menos ir e vir, com menos trânsito, com menos pessoas andando na rua sem necessidade. Olha quanto tempo as pessoas gastavam com o deslocamento do seu dia, que hoje elas transformam em produtividade, seja para o trabalho, seja para a sua vida pessoal. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Cris está perguntando sobre a área residencial no centro, a gente já falou. A Juliana está perguntando também sobre preço, a gente já deu uma ideia do que vem por aí. A Adriana perguntando sobre home office também. Acho que passamos tudo. A gente está chegando nos finalmente aqui, Cláudio, que daqui a pouco derrubam a gente. Então, assim, eu tenho fechado essa série de entrevistas sempre com uma pergunta
que é pode ser um pouco utópica, mas eu acho que é legal a gente levantar também nesse momento, né, um aspecto positivo de tudo que está acontecendo, né? Todo mundo fala que vai ter um novo normal, que a gente vai viver num novo normal. Alguns olham isso de uma maneira mais otimista, outros mais pessimistas, né? Cada um tem um olhar diferente, né? Se você pudesse definir esse novo normal, o que você desejaria, né? O que você desejaria para o mundo, para a gente, enfim, mesmo de forma utópica, né? Como você gostaria de ver as coisas daqui para frente? Eu acho que se a gente pudesse ter esse novo normal, onde as pessoas pudessem aproveitar melhor o seu tempo, como eu falei aqui agora, tirando do seu dia aquele tempo perdido que a gente acaba tendo no trânsito, no deslocamento, tempo desnecessário que efetivamente hoje a gente está vendo que ele era realmente desnecessário, a gente sentia que ele era desnecessário, mas agora a gente está sentindo na prática. E com isso as pessoas possam aproveitar melhor esse tempo para tudo, para melhor curtir a família, para estudar, para de repente fazer uma atividade física, para fazer um melhor ao próximo, né? Quantas vezes a gente já se viu dizendo que a gente não consegue fazer determinadas coisas porque a gente não tem tempo. Porque não tem tempo, verdade. Por que você não se qualifica? Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, por que você não faz um trabalho voluntário? Ah, porque eu não tenho tempo. Por que você não faz uma ginástica? Ah, porque eu não tenho tempo. Então, meu desejo é que a gente possa ter um melhor aproveitamento do nosso tempo, com menos deslocamento, e que esse tempo possa, sim, ser revertido para coisas melhores, né? Para que a gente se torne um melhor cidadão, uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, um melhor amigo. Então, acho que isso, no final do dia, é o meu grande desejo. Muito obrigada, Cláudio. Foi um prazer bater esse papo. Foi super informativo, né? Porque eu acho que é uma dúvida que está todo mundo querendo saber um pouco como é que a cidade vai se comportar, né, com relação ao mercado imobiliário. Te agradeço imensamente o tempinho que você doou aqui pra gente. E do que precisar da Veja Rio, estamos sempre às ordens, tá bom? Obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente aqui também. Obrigado, Fernanda. E fico feliz que a gente está tendo de volta a Vejinha. A Vejinha é um ícone da cidade do Rio de Janeiro e a gente estava com saudade dela. Estamos firmes e fortes agora, tá? Muito obrigada, Cláudio. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Beijo.